Capítulo 26. Pintor tentou avaliar se havia maneira de fugir sem que Yumi fosse vista, mas era tarde demais. Tojin já estava apontando e Akane a chamou. Yumi, com o ar encambulado, foi até o parapeito da escada de incêndio. É, ele tinha se preocupado em ser visto pelos pintores errados. Esperara que Tojin e Akane encontrassem Yumi apenas depois que ela houvesse cumprido o objetivo deles e provado a existência do pesadelo estável. Como eu explicaria qualquer parte daquela situação? Akane subiu apressadamente os degraus, seguida por Tojin. Yumi, chamou, pegando a bolsa de pintor que Yumi estava segurando. O que você... Akane perdeu o fio da meada quando viu a velha através da janela. Desculpe. É só um treinamento de rotina para uma nova recruta. Por favor, não ligue para nós. Então tomou Yumi pelo braço e a arrastou pelos degraus, passando por um perplexo Tojin. Sério, onde o cara achava roupas que cabiam nele? Só costurava duas camisas normais uma na outra? Pintor suspirou, seguindo o grupo. Yumi virou-se para ele com os olhos arregalados em pânico. Ele deu de ombros, já que não tinha ideia do que dizer. Pior, sua cabeça estava começando a latejar devido ao encontro. Quem diria que um fantasma podia ter enxaqueca? Que? De modo inferior. Você está fazendo? Repetiu Akane para Yumi enquanto eles desciam até a rua. Você não tem treinamento. Não tem autorização para estar aqui. Yumi olhou para o chão. Ela está tentando cobrir para ele, disse Tojin. Nikaro tirou uma licença pessoal. Aposto que está de bobeira, sem fazer as rondas. É como antes, Akane. Ele se aproximou e fitou Yumi nos olhos, sorrindo para ela de modo encorajador. Você está tentando ajudar. Fazer o trabalho do seu irmão, né? Porque sabe que precisa ser feito, mesmo que ele seja covarde demais para fazê-lo. Ah, Yumi, disse Akane com uma das mãos na testa. É fofo da sua parte tentar, mas, garota, você não pode simplesmente sair e cobrir o turno de um pintor. Não é como se Nikaro trabalhasse em uma linha de montagem. Pintor não é covarde, discordou Yumi baixinho, levantando os olhos. E não sou completamente leiga. Ele me mostrou algumas coisas. Pintor abafou um gemido. Ela provavelmente achava que isso ajudaria, mas não iria funcionar. Eles pensariam que ele era imprudente por ensinar qualquer coisa a ela. E talvez fosse. Akane tomou o braço de Yumi e a puxou para longe, mais pela força da personalidade do que a força do braço. Tojin, pediu ela. Veja se Ita e a equipe dele podem cobrir para nós esta noite. Acho que precisamos fazer uma intervenção. Com certeza, disse Tojin se afastando. Pintor seguiu atrás das duas enquanto Akane conduzia Yumi, que estava visivelmente abalada, para a velha e familiar loja de macarrão. E Pintor ficou surpreso ao perceber como se sentia em paz com o que achava que iria acontecer. Estivera com medo disso lá no fundo. A verdade ardia dentro dele como um fogo que se recusava a morrer por mais água que se jogasse nele. Yumi iria descobrir o que havia acontecido com ele na escola. E, bem, o fato de que isso aconteceria em breve era na verdade um alívio. Enquanto caminhavam, Yumi contou aos soluços o que havia visto. O que era bom. Significava que a Kane averiguaria o bem-estar da idosa e provavelmente colocaria um vigilante entre os pintores que alternavam de turno para ter certeza de que, quando a coisa voltasse, o que era inevitável, seria pintada para fora da existência. O único perdedor naquela noite era Pintor. E, bem, ele havia de fato perdido meses antes, se não mesmo anos. Quando chegaram à loja de macarrão, percebeu que qualquer esperança que tivera de impressionar a Kane ou se reconciliar com os outros estava morta e enterrada. Eles achavam que, por preguiça, ele enviara a irmã caçula para sair sem treinamento e potencialmente se ferir. Estava acabado.
Ele não precisava se preocupar mais com seus ex-amigos. Havia certa liberdade em ver aquela porta se fechar por completo e para sempre. É lógico que doía, como uma acupuntura mal feita por todo o seu corpo, espetando seus nervos e até seu coração. Mas pelo menos estava acabado. Pelo menos ele sabia. Akane deixou Yumi sentada e pediu um pouco de caldo quente para ela. Os outros chegaram logo depois. Tojin com os braços expostos, Izzy de branco e Masaka de preto. Eles se acomodaram ao redor de Yumi em seus lugares de costume, e Pintor sentou-se em uma mesa desocupada, olhando para Yumi enquanto ela se recompunha. Comida, calor e amizade logo tranquilizaram o nervosismo do primeiro encontro dela com o pesadelo. Os outros sabiam como era, por isso estavam dispostos a trocar de turnos para ir falar com ela. Ele olhou para a estampa quando ela emergiu da cozinha, então voltou a fitar Yumi. Ela tinha um sorriso tão reservado. Lógico, um sorriso concedido livremente tinha suas qualidades, mas ele preferia o de Yumi. Revelado apenas quando merecido de verdade, tinha um valor único. Uma moeda bancada pelo poder irresistível de sua alma. Estampa veio gingando até ele, então bufou. Eu deveria demonstrar ciúme, disse ela, por você mal olhar para mim atualmente. Talvez essas curvas sejam defeituosas. A matemática pode estar errada. Isso é uma coisa que acontece com mortais? Você está perfeita como sempre, Estampa, tranquilizou ele. Só estou tendo umas semanas incomuns. Ela se acomodou em uma cadeira ao lado dele. Não estou com ciúmes de verdade, comentou. Meio que sou um deus, pelo menos para algumas pessoas. Seria inadequado sentir inveja. Mas quando me deu esta forma, Rod disse que eu deveria observar como os humanos interagiam, como formavam pares. Por que ele deu essa instrução a você? Perguntou o pintor. Eu tenho algumas ideias incrivelmente erradas sobre como os humanos formam laços, respondeu ela. É encantador e divertido. Ele olhou para ela sorriu de volta, e ele se perguntou: será que ela era mesmo alguma coisa inumana e bizarra como sempre alegara? Ele teria zombado da ideia, a não ser por... bem, todo o resto ultimamente. Stampa indicou Yumi com o queixo. Por que você gosta dela? Eu não gosto. Estamos sendo forçados a trabalhar juntos. Nicaro. Quer tentar isso de novo e soar convincente ou algo assim? Porque só tenho olhos há alguns anos e até eu posso ver que isso não é verdade. Ele se curvou, cruzando os braços sobre a mesa e pousando a cabeça neles. Não discutiu. De que adiantava? Você não consegue sentir? Sussurrou ele. O quê? O calor, respondeu ele. Ele irradia de Yumi como se viesse do sol do mundo dela. Stampa fitou com atenção, estreitando os olhos. Você está bem? Ela não está pegando fogo. Você pode estar alucinando. É uma metáfora, Stampa, explicou ele. Yumi é quente porque ela é intensa. Deu tudo que tinha para se tornar a melhor no que faz. Empilhar pedras. Uma atividade tão bizarra que a torna mais fascinante. Por que não há mais ninguém como ela? Espere, disse Stampa. Você não estava reclamando no outro dia, aqui mesmo, sobre como ela é intensa? Sim. Ele sorriu. Você não pode gostar de uma coisa e detestá-la ao mesmo tempo. Seu amigo tem razão, comentou ele. Você tem algumas ideias incorretas sobre os mortais. É encantador e divertido. Ele se aqueceu naquele calor uma última vez. Eu adoro que Yumi compreenda. Ela passou por isso. É uma das únicas pessoas que conheço que sabe como é se entregar à arte. Isso parece um péssimo motivo para gostar de alguém, observou Stampa.
É a maneira como nós, humanos, fazemos as coisas. Uma maneira idiota, declarou Estampa. Como você faria isso? Com uma fórmula, respondeu ela, descobrindo conjuntos complementares de atributos que se encaixam em uma matriz apropriada. Ele sacudiu a cabeça, sorrindo. Eu gostaria que houvesse uma fórmula, Estampa. Nesse caso, eu poderia concentrar isso. Ela inclinou a cabeça para o lado. Isso. Ele apontou a cabeça para a mesa, onde Akane havia colocado o braço ao redor dos ombros de Yumi. Yumi, querida, disse Akane. Precisamos ter uma conversa sobre seu irmão e as coisas que ele fez. Sabemos que você o admira, disse Tojin. Não queremos interferir. Eu quero, retrucou Izzy. Eu absolutamente quero interferir. Você precisa saber. Seu irmão é um mentiroso. Pintor se levantou, sentindo-se estranho, quando o movimento não empurrou a cadeira para trás. Ele só passou por ela. Sorriu para a Estampa. Os últimos dias haviam sido agradáveis. Mas seria libertador ver tudo acabar. Saber que a porta estava fechada. Não só com os seus antigos amigos, mas com o Yumi. Isso é mentira, pensou a parte honesta dele mesmo. Isso está dilacerando você. Não mais do que ele merecia, contudo. Ele saiu da loja, apreciando a corda estendida que Estampa lhe concedera, e foi perambular pela noite.